Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Baldo, sabor intenso como a vida. E Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Fala, minha gente, tudo certo? Donos da bola tá no ar e eu te pergunto, o que eu tô fazendo aqui? Alguém sabe cadê o Meneghetti? Ah, é sextou. É sextou. Claro, sextou. Hã? Sextou. E Buenos Aires, querido. Ah, ele tá em Buenos Aires? Sério, não sei. Cara, hoje eu acordei com o Instagram aqui, ó. Vou dar uma dica pra vocês. Instagram, @vemjunto_. Só botar Vem Junto. É um Instagram que a Lúcia e o Meneghetti fazem juntos. Um casal maravilhoso. E aí tá que eles acabaram de postar uma foto na Praça de Maio. Pô, muito bom. Os dois. Tem como focar aqui, produção? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra galera. Em Buenos Aires. Sabe quem está com eles? CCD. César Cidade Dias e a Fábia. Aqui, ó. Deixa eu ver o stories aqui, ó. Então, o chefe não está. Quem quiser vai lá no Instagram, vem junto. É com o JB, é o que temos pro momento. E a gente vai falar de Grêmio, de Inter, aliás. Vou falar do Grêmio que perdeu. O Renato não perde. O Renato, esse aí, nunca perde. A enquete Poker está no ar a partir de agora. Vamos lá, Poker transformando vidas com o esporte. A nossa enquete a partir de agora na sua tela. Qual foi o principal problema do Grêmio no jogo contra o Bragantino, Ribeiro Neto? Falta de foco dos jogadores? Incompetência para definir as jogadas? Ou a estratégia do Renato? É um time que teve tempo para treinar, mas ainda estava na folga. O Grêmio que perdeu. O Renato, não. Diogo Rossi. É irritante, viu, JB, ver o Grêmio jogar fora de casa. É ridículo, é constrangedor, é decepcionante. E eu teria 1 zilhão de outras palavras e adjetivos para colocar aqui sobre o Grêmio jogando fora de casa. O fato é que eu não consigo conceber que existam 2 times do Grêmio dentro de um mesmo campeonato brasileiro. Existe um Grêmio da Arena, que parece bem treinado, que tem vontade, que envolve os adversários, e existe um Grêmio fora da Arena, que sucumbe a qualquer estratégia, que os jogadores parecem sem vontade, que o técnico transfere a responsabilidade para os jogadores sempre que o time não ganha. E o Renato tem que assumir um pouco da responsabilidade também. Não é feio, não machuca, não tem problema nenhum. Agora, é inadmissível e eu cansei, eu tô cansado. Eu não venho mais ao programa para dizer, vamos brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu fui enganado e ao mesmo tempo em que eu fui enganado, eu também me enganei. Porque se eu passei a ideia que me foi vendida de que o Grêmio fez um pacto por vitórias fora de casa, de que o Grêmio mudaria no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem 30%, um pouquinho mais de 30% de aproveitamento fora de casa. Um time que não ganha fora de casa ou que não joga fora de casa não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. E mais do que não ganhar o Campeonato Brasileiro, eu digo hoje aqui sem medo de afirmar, eu estou com medo de uma vaga na Libertadores da América. Se o Grêmio jogar desta forma o Campeonato Brasileiro fora de casa, corre riscos de não classificar da forma direta para a Libertadores da América. Porque são 7 jogos em casa, e desses 7 jogos em casa, tem jogos difíceis. Tem adversários que eu sei que o Grêmio vai ter dificuldade, como na próxima quinta-feira o Palmeiras. Tem o jogo atrasado contra o Corinthians, os 3 pontos. Que legal! Os 3 pontos de ontem eram tão importantes quanto os 3 pontos da próxima segunda-feira. Parem de dizer que o Grêmio vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos deixar de se enganar. Hoje é aniversário do Grêmio, 120 anos de história, que maravilha. Eu te amo e te odeio na mesma perspectiva. Daniel. Olha, eu concordo com o que tu dissestes na abertura, com o que o Diogo disse. E analisando o jogo do Grêmio ontem, e principalmente o pós-jogo, o Renato não assumiu a responsabilidade. O Renato perdeu o primeiro tempo do jogo, e foi ali que o Grêmio foi realmente derrotado na partida, pela estratégia. Ele jogou com os volantes muito abertos. Isso deu espaço para o time do Bragantino. E outro ponto, e eu não estou falando em relação a peso de jogador, mas o Grêmio é um time com jogadores mais pesados. Então é um time que precisa ter a bola. Quando você pega um time
mais jovem, leve, como é o time do Bragantino, e esse time tem a posse de bola, tu acaba encontrando dificuldades no jogo. E o Renato, que errou na estratégia, ele quase conseguiu mudar o cenário no segundo tempo com as mudanças que fez. Quando ele aproximou os volantes, quando ele puxou um pouco mais o Cristal para se movimentar ali na frente da área, quando ele teve o Galdino, que também foi um jogador que entrou. E olha, a gente está falando do Galdino, mas foi super participativo. Né? O Ribeiro fez uma figura de linguagem, ontem o Ribeiro foi muito criticado, e certamente será criticado por isso, mas que ele está correto. Eu não seria, de repente, tão duro na crítica como foi o Ribeiro Neto na avaliação em relação ao Bragantino. Mas o Grêmio só não tomou uma goleada ontem porque o Bragantino não é um grande time. Porque o cenário realmente estava desenhado. Então essa história da falta de competitividade, do cansaço, o cansaço eu até entendo. Agora o Soares não perdeu esse gol aí porque ele está cansado, ele perdeu porque ele jogou mal na partida. O André Henrique faltou recurso técnico para fazer o gol. E olha que eu estou falando de um jogo que o Grêmio jogou muito mal e teve oportunidades para fazer gol. 3 chances. Isso demonstra o quê? Que esse time do Bragantino não é tudo isso. Mas ele foi um time que mereceu a vitória, né? Com extrema dificuldade do Grêmio para jogar. Então eu não vou entrar nessa da folga, até porque o Grêmio colocou um profissional da área para explicar. Porque os jogadores viajaram, estavam cansados, mas também não foi determinante. Passou pela mão do treinador o que aconteceu ontem. Ribeiro. Eu não vou entrar nessa da folga, tá? Porque o Renato desconstruiu isso. O Renato deixou o Vila Sante, que foi o cara que jogou duas partidas pela eliminatória, e tirou o PP, porque o PP estava mais cansado do que ele. Então não é isso aí. Eu sei que nós vamos depois colocar a palavra do Renato e falar sobre a questão de fila, competitividade, um discurso que a gente já conhece, tá? E eu vou querer desconstruir isso aí. Mas como a gente está analisando taticamente o jogo, eu quero dizer para vocês, eu comentei ao lado do Diogo o jogo ontem na Rádio Bandeirantes, e assim, quando o Grêmio anunciou essa escalação, eu gostei. Sabe por quê? Porque eu queria que o Grêmio aproveitasse esse jogo de hoje e linkado com o jogo da segunda-feira para colocar o que era um discurso interno de pacto, de luta pelo título, na prática. O que é isso aí? É você jogar para vencer. Parece óbvio, né? Porque todo mundo joga para vencer, Ribeiro. Depende. Depende da tua postura. O Grêmio nos jogos anteriores, que tinha que jogar para vencer contra Santos, Vasco, Goiás, ele jogou para não perder primeiro. Né? Administrou e se desse para ganhar, beleza. É a postura em campo que te diz. Não deu para ver ontem. Né? Tá. E aí quando saiu a escalação mesmo, ninguém poupado, eu digo, falei a tempo de jogo aqui. Boa, gostei, hein? O Renato escalou, não poupou ninguém, botou até o goleiro titular, é isso aí. Aí eu botei uma vírgula. Mas isso é o papel, vamos ver agora na prática. E na prática, o Grêmio não jogou para ganhar. Não jogou. O Grêmio, esse esquema com 3 volantes, o JB, ele tem um problema. Quando ele joga com a bola, alguns jogadores crescem, porque tem característica com isso. Quando o Grêmio joga sem a bola, esse esquema afunda. Porque aí o Grêmio precisa de velocidade, e não tem. Né? O Grêmio abdica de extremas, e ontem, inclusive, os laterais estavam presos para cuidar dos extremas do Bragantino. Então o Grêmio não tinha saída. Então o Grêmio não conseguiu jogar. Isso que o Daniel sublinhou, e eu falei ontem na jornada, o time do Grêmio estava espaçado. Então, não tinha nem concentração de volantes no meio campo, porque eles estavam um longe do outro. Ou seja, havia uma facilidade enorme de penetração. E isso aí não é competitividade, que nós vamos falar daqui a pouco. Isso aí é parte tática. Claro. E é parte tática. Então, o Grêmio jogou mal, foi o segundo tempo, Daniel. O primeiro tempo não dá para qualificar. Não, mas o segundo tempo... É inqualificável o primeiro tempo, Daniel. O primeiro tempo do Grêmio é inqualificável, né? Não, mas ele tomou uma roda pro Bragantino. Mas foi o que eu falei. A minha crítica em relação ao Renato é o seguinte, eu pego o Renato com erros na estratégia, não na escalação, mas na maneira com que o Grêmio se posicionou no campo, e no segundo tempo, com limitações técnicas, as mudanças que ele fez, elas surtiram efeito. Mas é que daí tu vê o tamanho da fragilidade do Grêmio, né? O Grêmio jogou melhor, o Bragantino demorou para atacar no segundo tempo. O Galdino, a quem eu respeito muito, como profissional, eu respeito todos os profissionais, mas eu e o Ribeiro chegamos a uma conclusão ontem aqui, o Galdino é no máximo um jogador nota 5, 6 na função dele. Ele tem treinado de volante, é verdade, faz muito tempo que ele tem treinado de volante no CT Luiz Carvalho. Imagina se um jogador nota 5 ou 6 na função dele vai ter
condições. E ele foi um dos melhores do Grêmio no segundo tempo. Mais que estava lá. Competiu no segundo tempo, ajudou o Grêmio no segundo tempo. Eu não estou aqui tirando essa ideia dele. Agora, tem algumas frases da coletiva do Renato ontem que me ajudam a desconstruir um pouco da ideia tanto do Daniel quanto do Ribeiro. E não é para desmontar a tese deles, é para que eles me ajudem. O Renato fala uma coisa que eu falei na jornada ontem também. O gramado do Bragantino, ele é diferente da Arena? É, melhor. O tamanho do estádio, do gramado, das medidas do campo, ele é maior, ele é menor? A bola, ela é diferente do Campeonato Brasileiro, da Arena e dos adversários? Ou é tudo igual? Porque eu não consigo... Desculpa. O Grêmio é mal treinado. O Grêmio foi espaçado. Vocês têm razão, especialmente nessa segunda frase, de que o Grêmio teve dificuldades táticas contra o Bragantino. Mas, gente, são exatamente os mesmos jogadores. A escalação é exatamente a mesma do Grêmio que nós elogiamos aqui, que goleou o Cruzeiro em casa, que ganhou com tranquilidade, apesar de não fazer um grande jogo contra o Cuiabá na Arena. O que acontece? Alguém me explica. Porque o Renato, ele não explica. E ele coloca várias vezes a competitividade como responsável pelo Grêmio não fazer bons resultados fora de casa. Só que me desculpa, Renato. O teu mesmo time, o nosso time, já competiu fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Grêmio ganhou do Cuiabá. O Grêmio jogou muito melhor que o Atlético Paranaense com reservas na Arena da Baixada e ganhou. O Grêmio ganhou do Bahia fora de casa no Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? Desligou a chamadinha ali, a tomada? Desligou em algum momento? Eu não consigo entender. Só me tira uma dúvida, daqui a pouco até eu entendi mal. Eu não falei que o Grêmio jogou um bom primeiro tempo, tá? Falei que o Grêmio jogou pior no primeiro tempo. Tá? Não, é que a única coisa que eu acho que o Ribeiro e eu estamos ponderando é que não é que o Grêmio jogou mal o primeiro tempo. Não, o Grêmio nem jogou o primeiro tempo. O Grêmio entendi. não viu a bola. Vocês foram mais críticos no desempenho do Grêmio. Não, o primeiro gol que o Grêmio toma é ridículo. Eu não acho o Grêmio mal treinado. Acho que o Grêmio, a execução, ela foi ruim. De uma ideia que, teoricamente, vinha dando resultado. Mas esse problema apresentado pelo Grêmio no comparativo com esses jogos em que ele jogou com 3 volantes e que ele ganhou, é que o Grêmio teve a bola. Ontem foi um jogo que o Bragantino não deixou o Grêmio ter a bola no primeiro tempo, por isso que tornou o jogo do Grêmio inqualificável. Não, mas tudo bem. O Grêmio não se encontrou no jogo e com um time mais espaçado, aí entra a questão do desgaste, que eu acho que também aconteceu, o Grêmio cansou mais, porque o Grêmio estava correndo mais atrás da bola. O PP disse depois do jogo que o Grêmio correu errado. E quando correu errado, ele ficou mais cansado e os companheiros dele também ficaram mais cansados. Agora, Daniel, o Bragantino não deu a bola pro Grêmio, é perfeito. Mas também quando o Grêmio teve a bola, o Grêmio fez o quê? O que o Grêmio fez quando teve a bola? Foi o melhor momento do Grêmio, cara. Foi o melhor momento do Grêmio. No segundo tempo, foi quando ele teve a bola. O Bruno Soares, nosso repórter, tá plugado lá direto de Atibaia, mas só, Paulinho, me permita só pontuar algumas coisas para não passar batido aqui que eu não falei sobre o jogo. A primeira questão, para mim ficou claro, o Grêmio ainda está na folga da data FIFA. Ficou nítido isso, o Grêmio entrou como se ainda estivesse na folga e os caras, obviamente, competiram mais, jogaram um jogo de campeonato brasileiro e tudo mais. Pedro Caixinha, com perdão do trocadilho, parece que encaixa contra o Renato. O Grêmio, né? Ele encaixa o Renato e a segunda vez. Para quem não lembra aquela declaração translocada do Renato, dizendo não vou ser campeão da Copa do Brasil, ele acertou. Não vou ser campeão da Copa do Brasil, não vou ser campeão do Campeonato Brasileiro. Foi depois daquele empate em 3-3. Questões bem pontuais. Eu sei que o Grando poderia ter defendido melhor a bola do segundo gol, que o João Pedro meteu a bola para dentro, mas, assim, todo o time jogou abaixo, muito por conta das escolhas do Renato. Taticamente o cara foi melhor do que o Renato, mas também pela outra parte. Eu não estou colocando que o Renato não tenha razão, mas ele é muito barbada para o Renato só se ausentar e botar nos jogadores. Só que os jogadores também têm responsabilidade. O Soares estava 1-0 para os caras, aos 42 o Soares recebeu a bola do Reinaldo. O Reinaldo deu de Ronaldinho Gaúcho, bateu de direita ainda, todo estiloso. E aí deixa ele na cara do gol e ele explode a bola no goleiro. Bom, podia ter mudado ali pelo menos um fator anímico, ia com um empate, aí logo depois o Grêmio toma o 2-0. Então, uma boa perspectiva para segunda-feira, viu? Sabe como é que é o nome do estádio do Corinthians? Arena, né? Daqui a pouco, Soares, com todo respeito, ídolo, mudou o Grêmio de patamar nessa temporada. Passou o Mampituba. Fez tudo de bom, de maravilhoso, a maior contratação da história do Grêmio, talvez uma das maiores da história do futebol brasileiro. Ele é bairrista. Mas um golzinho fora de casa também pode rolar, né?
Ele é bairrista. Ô, Bruno! O Bruno não é bairrista, o Bruno vai, joga bem fora de casa, em casa, tá direto de Atibaia, onde está o Grêmio. O Grêmio fica por aí, né? Conta alguns bastidores dessa partida, Bruno. Tudo bem, JB? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, o Grêmio fica por aqui em Atibaia, no resort, onde tem toda a estrutura para seguir se preparando, porque o Grêmio joga, né, como vocês recém disseram, em São Paulo novamente, segunda em Itaquera contra o Corinthians, mais um jogo fora de casa, o Grêmio seguindo nessa batida de tentar vencer longe da arena, até porque o Renato ontem na entrevista coletiva destacou que o sonho do título do Brasileirão, ele permanece. Eu quero dar luz, JB e amigos, para uma questão bastante importante. Em outrora, a gente elogiava bastante o Renato, que ele não responsabilizava o grupo, puxava para ele, muitas vezes fazia até uma cortina de fumaça. Ontem, assim como já em episódios recentes, contra o Santos, por exemplo, que ele se irrita bastante com aquele lance do Ferreira e do Reinaldo, que desistem da jogada, ontem ele repete em todas as perguntas que faltou competitividade, como se tivesse, quem sabe, simplificando os motivos da derrota do Tricolor. E mais, ele garantiu que o Grêmio vai mudar e que os jogadores vão começar a competir porque a fila vai andar, ou seja, o Grêmio terá modificações para esse jogo contra o Corinthians, quem sabe João Pedro Galvão e Carbajo, que saíram no intervalo, e o próprio Renato citou que a vontade era de substituir ainda no primeiro tempo. O goleiro, eu acredito que ainda não vai perder espaço, mas pode começar uma disputa. São questões que vão começar a ser debatidas internamente e quem sabe até o próprio Galdino, que foi citado pelo Diogo, possa ganhar espaço na segunda-feira. Mas sobre esse tema, sobre a irritação do Renato, vamos ouvir o próprio treinador falando ontem na entrevista coletiva. Hoje iam ter 2 trocas com 15 minutos de jogo. Iam ter 2 trocas. Aí eu troco com 15 minutos, parece que estou jogando o jogador contra a torcida. Eu me segurei, contei até 10. Mas o recado foi dado. A próxima vez, com 10, 15, 20 minutos, vai sair. Não competiu, vai sair. Foi o que aconteceu hoje. Esperei até o vestiário, fui bonzinho. Mas segunda-feira eu não vou ser bonzinho, não. Ou compete, eu não quero saber quantos minutos. Sai. Eu quero ganhar, quero competir, quero brigar pelo título ainda. Não dá, eu quero a Libertadores direto. 99% pensa assim. Então esse 1% não pode pensar diferente. Ou entra em campo, já falei, independente se começar o jogo, entrar na partida, 5, 10 minutos, 60 minutos, 70 minutos, ou entra e compete e valoriza o clube que está, valoriza a camisa que usa, ou a fila vai andar. Nós temos aí mais umas, 15 rodadas, e o nosso objetivo, a gente ainda vai brigar pelo título, e aí, se não der, a gente vai brigar por uma vaga na Libertadores direto. E vai quem quer, deixei bem claro, não quer saber de idade, não quer saber de salário, não quer saber de nome. Eu quero saber quem vai me ajudar. E a partir de segunda-feira, vocês vão ver. Correu, continuou. Parou de competir, vai sair. Daniel Oliveira, a declaração do técnico Renato depois do jogo. Assim, ó, vamos fazer um meia-culpa também, tá? Porque isso vem muito da nossa parte quando um treinador faz uma mudança aos 15 minutos, a primeira coisa que a gente fala é dizendo, ó, queimou o fulano. Sim, mas se tu for pra coletiva e dizer que, não, eu queria, aí e aí tu tira o cara do intervalo, for bonzinho, tu queimou igual. Futebol é jogo de 90 minutos e é pouco tempo, velho. Tu perde 15 minutos, representa muito. Tu decide um jogo em 15 minutos. Se tem que mudar, muda. Se tem que mudar, muda. E isso vale também para a gente mudar um pouco esse conceito de querer colocar na conta do jogador quando ele é substituído aos 15 do primeiro tempo. Às vezes não é, às vezes é taticamente, claro, às vezes é uma mudança. Claro, então não está errado. Agora, essa exposição aí, eu não sei, o Renato tem essa capacidade de administrar vestiário, mas eu não sei até quando isso tem limite. Porque se for uma crítica sistemática com o jogador saindo todo o jogo em que ele não rende, o Renato vai ter que ter muito mais habilidade para administrar o vestiário. Esse detalhe de tirar o jogador com 15 minutos também é assumir a culpa publicamente. Claro, né? Errou. Né? Mas aí tá um pouco mais difícil, né? A gente está batendo na tecla aqui de que o Renato não assume a responsabilidade também pela culpa que tem. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, mas tem um detalhe nessa participação do Renato que a gente ouviu que me causou um pouquinho de estranhamento. Inclusive, à tarde eu vou tentar responder ela buscando informações, o Bruno também lá em Atibaia. 99% tem interesse nisso, que é brigar pelo título e a Libertadores da América. 1% que o Renato não cita, não tem. Quem são esses 1%? Bom, eu acho que o Renato não sabe nem quem são os 99%.
Ontem foi Carbacho e João Pedro. Ontem Carbacho e João Pedro assim, Galvão não ajudaram o Renato Só- e aí ele tira. Mas esses dois não trabalharam bem. Não, mas o só tem um técnico do detalhe. Grêmio tá invicto até então. Parei, não, eu não vou deixar passar essa injustiça aí. Não foi ontem que o Carvalho jogou mal. O Carvalho não vem jogando bem já há um certo tempo. Mas o Renato não tirou ele do time, né? Pois é. No momento que mais se criticou, ele ficou. Então, se o Mas Carvalho... o Renato não tá. Peraí, Se é o que o Renato não Carbajo- tá dizendo jogar bem ou jogar mal, ele Não, tá não. dizendo empenho. Mas vem cá, cara, Ele tá dizendo competição, isso aí. Bom, mas ele não teve ontem. Ele não vinha jogando bem, mas ele sempre foi brigador. Então, se tu vai colocar tudo na conta desse jogador, o Renato tem que assumir que nas outras 99% de vezes ele colocou o Carvalho para jogar. Eu só quero antes do Ribeiro dizer uma coisa que não é utilizar, né, a oportunidade, não é ser oportunista, mas ontem, quando o Renato começou a falar em competir, em dedicação, em participar dos jogos, me deu uma saudade direto assim, já do Bitelo. Nos piores momentos do Bitelo, ele nunca deixou de competir. Ele sempre correu, ele sempre se dedicou, ele sempre esteve à disposição e ele sempre tentou contribuir mesmo quando foi mal. Não sei exatamente se o Grêmio tem todos estes jogadores e esses elementos. Eu sei de toda a necessidade da venda do Bitelo. O Renato ponderou isso, né, de que o Bitelo vai fazer muita falta e que a necessidade de venda era real. Mas, né, ontem aquela saudade já bateu e daqui a pouco o Bitelo vai jogar, inclusive, já. Ribeiro Neto. Bom, eu quero primeiro desconstruir o conceito competição. Gente, vamos lá. O Renato reclama de competitividade e acho que ele leu muito bem. O Grêmio não foi competitivo, especialmente no primeiro tempo. Mas o que é ser competitivo? Se você está aí do outro lado e acha que é só correr, você está enganado. Ser competitivo não é correr ou não correr. Ah, ele não correu, ele não está se entregando, ele não tem atitude. Não. Isso é só uma das coisas que faz o pacote competição. O cara, ele compete quando ele não se esconde na marcação. O cara compete quando ele está no time da bola, bem ajustado taticamente, para ajudar na dividida, para recompor, participar do jogo. Entendeu? Então, a competição não é só correr ou não correr. Todos correm, gente. Essa história, ninguém corre. Não, corre. Pode correr errado. E aí, evidentemente, há um desgaste maior, vai ficar o jogo inteiro correndo atrás da bola, vai se desgastar e não vai contribuir. Então, vamos lá. E aí, tendo essa noção de competição, eu queria, com vocês, trabalhar em algumas individualidades, tá? Tudo bem, eu acho que o JB disse certo, né? Porque o Rodrigo Ari saiu por lesão, tá? No intervalo. Suspeita de fratura na face. Então ele tira o Carbajo e o João Pedro Galvão. Vocês acham que o João Pedro Galvão não correu? Ele correu. Exatamente. Ele jogou mal. Sim, jogou mal. Contribuiu pouco. Isso aí. Sim, contribuiu. Mas correu. Ele correu. Então, assim, ó, a atitude ele teve. O Carbajo já é um pouco diferente, porque o Carbajo estava numa área do jogo, JB, onde ele tem que destruir Correu mais, né, e Ribeiro? construir. E ele não fez nenhum dos dois. Então, eu acho, assim, em princípio, que essa crítica tem endereço certo e fala espanhol, tá? Eu também Mas acho. é uma leitura que eu acho. Agora, vamos lá, competição. Não, habla espanhol? Eu não hablo. Não, mas é que quem é? O visado habla espanhol. Então, mas quem é o visado? É o Carvalho, né, cara? Só o Carbacho? Eu acho que é só o Tá, Carvalho. mas é só 1% mesmo. Tá, mas aí que tá. Aí eu vou desconstruir isso também. Vou perguntar pra vocês o seguinte. O Cristaldo foi a Bragança Paulista ontem? Foi. Não, tava lá. Tava? Tava, né? Tava, né? Tá, então tava. O Cristaldo, ele não saiu do intervalo. E ele competiu muito pouco. Ele se escondeu atrás da marcação. Ele não voltou para recompor. O Grêmio tomou um vareio no meio-campo. E onde é que estava o Cristaldo? O Cristaldo só tocava na bola quando ela tinha a bola parada. Mas ele ficou. Né, até os 15, 20 do segundo tempo. Então não é só isso, gente. Os laterais ontem jogaram pouco, por quê? Estavam trancados, né, pelos extremos do Bragantino. Isso é tático.
O Reinaldo aliás, o Reinaldo perdeu um gol inacreditável no final do primeiro tempo. Né? E deu um passe maravilhoso pro Soares. Mas ele foi se soltar no final do primeiro tempo. Por mais maluco que poderia ser, o Grêmio tomou um vareio do Bragantino E perdeu e empatou em 3-3. E era para ter tomado uma goleada. Tanto que o Renato depois vai e pistola na coletiva, diz que não ia ganhar porque não tinha jogador de velocidade. Aí ontem, cara, numa dessas, pelo amor de Deus, nós não estamos falando que isso deveria acontecer ou que era justo. Mas o futebol é tão maluco que se o Grêmio fizesse os 3 gols claros que teve chance, era 3-2. Ia ser uma injustiça, ia ser um crime hediondo. O Grêmio perdeu 3 gols. O Reinaldo, o Soares meteu na cara do goleiro. E o André Henrique. É o que o JB está dizendo. Se tivesse feito os 3, ganharia o jogo O de 3-2. Soares mete no peito do goleiro, aí depois ele ainda deixa o braço. Não foi por querer, mas deixa o braço do cara. O Reinaldo também perde um gol na cara do goleiro. E o André Henrique, eu não acho... Acho que tu falaste, faltou qualidade. Faltou qualidade. Eu acho que não é qualidade ali, cara. O Richarlison estava comentando, também falou isso. Pra mim, eu acho que ali faltou a imposição do cara que é diferente e que tem que dar certo num time grande. Ele se apavorou, velho. Se ele dá, Ele se assim, apavorou. eu não sei, ele bateu de bico, Porque ele bate assim de qualquer jeito. Não, ele bateu de bico. O André Henrique, tá? O André Henrique bateu de bico aquele lance ali. E eu não vou condenar bater de bico. Se ele bate de bico no canto, era gol do Grêmio. Tá, outra Diga-se coisa. de passagem, o Renato tem... Todo time tem, Aí é mas o maturidade. time do Renato tem especificamente essa situação. O time jogou mal pra caramba, o Abelão também tem um pouco isso, tá? O Inter jogava mal pra caramba, o time lá fazia um gol e ganhava. O Renato tem várias dessas. O Grêmio tá mal, toma um vareio, mas faz a vitória. Só quero complementar dizendo o seguinte, tá? Como é que é? Vai se complementar. Sim, eu estou assistindo vocês falarem e eu gostaria de participar do programa um pouquinho. Tá. Isso Então, me pareceu assim, uma crítica. não tem problema. Assim, não basta só... eu disse ontem na jornada, existem 4 etapas para resolver o problema. Perfeito. A primeira é admitir o erro. Beleza, o Grêmio admite que está com problemas, tá? Não, o Grêmio não admitiu. Como que não? O Renato acabou de dizer que está com Mas problemas. não é esse. Se esse for tratado esse só Mas como então problema, tá deixa errado. tu vai entender se tu deixar eu falar, Danielzinho. Não fica bravo comigo, Não tô Ribeiro. bravo, é que eu tenho que, para as pessoas entenderem, eu tenho que... É o que mais São fala no programa 4, tá, 4. Primeiro, admitir o problema. Tá, admitir o problema. Segundo lugar, diagnóstico. Diagnóstico. O que está acontecendo? Tá, mas pra tu admitir o problema, tu tem que ter o diagnóstico. Não, tu pode Como é ter que o tu vai admitir diagnóstico errado. Hã? Pode ter o diagnóstico errado. Tá, então né? diagnóstico correto. Diagnóstico correto. Tem que admitir que tu tem um problema, o teu problema é ser Aí o certo. tu tem que elaborar a solução para o problema. É assim que tu tá fazendo. A solução do problema. Terceiro, E a quarta é a execução disso. A execução disso. Então as 3 coisas são 4. O Grêmio, na minha opinião, parou na segunda, que é o diagnóstico. Mas o diagnóstico tá errado. Aí então, foi isso Porque que eu o tô falando. Renato tá focando só em vontade dos jogadores, sendo que tem ele. É que é isso que eu estou falando. Desculpa. O diagnóstico do Grêmio, na minha opinião, é equivocado e o torcedor compra muito isso se acha que o time não está correndo. Não é isso. Ser competitivo não é isso. Qual é o primeiro ponto? Admitir o erro. Não, admitir o erro. Não, mas depois, o diagnóstico... Se o erro ele é admitido de uma forma equivocada, não tem diagnóstico. Tem o diagnóstico Não, errado. o diagnóstico não funciona. Estamos falando do diagnóstico correto. Vou dar um exemplo básico aqui, Claro. tá? Um exemplo bem grosco, bem básico. Calma, tá? Tipo, não, tô dizendo assim, vamos Hoje lá, é tu sexta, tem... cara. Hã? Hoje é sexta. Hoje é Não, o dia do DJ. É que... Bom, de repente ele volta, hein? Olha só, de repente é o seguinte, tá? Tem 3 zagueiros. 3 zagueiros. Aí o técnico lá, o Renato, tá jogando com 3 zagueiros. O Caixinha bota 3 atacantes. Um centroavante, 2 pontas, fica sem sobra, os 3 bate com 3, aí tu vai dizer assim, mas os zagueiros estão jogando mal. Não, aí não é culpa dos zagueiros, aí é culpa do Renato. Eu tô criando uma figura aqui. É culpa do Renato, que não fez a sobra, que deixou os caras e que não viu taticamente. Tô usando o exemplo para dizer, o Caixinha, nas 2 oportunidades que teve, viu um jogo e o Renato não viu o jogo dele. O que me preocupa... o Renato correu atrás do Caixinha o tempo inteiro. E o que incomoda sim, é verdade que alguns jogadores do Grêmio estavam ainda na folga. Eles ainda estavam na folga que eu digo é a parada da data FIFA. Voltaram a... Não. Só que é muito simplista para o treinador que nos 2 jogos tomou de um cara, o William Baidec podia me ajudar aqui a fazer o programa, o filho do Baidec que mora em Portugal e acompanha todos os técnicos de Portugal. Até onde eu sei, o Pedro Caixinha não é
mega reconhecido Você vê, lá. ó, E ele vem dar um banho no Renato. E o Renato só joga nos jogadores. É 50% do diagnóstico. O outro diagnóstico tem que ser dele também, velho. O Vila Sante, que não fez uma boa partida também, esse cara correu os 90 minutos. Tanto é que o Renato deixou. O Renato deixou. E era que estava mais cansado ainda. Ele deixou o cara que mais deveria estar desgastado, porque esse cara estava participando do jogo. Por que o Grêmio foi menos ruim no segundo tempo? Porque o Galdino, que treina como volante durante a semana, ele entrou para quê? Para competir no setor onde o Grêmio estava tomando vareio. Então ele tira o Carvalho, né? E coloca o Galdino. O Galdino, tá? Porque ele ia ganhar em posição física, né? E participação no jogo. A qualidade é uma outra coisa. Não, mas ele melhorou. A entrada dele melhorou. Tá, então, assim, precisava um pouquinho só, né? Não, um pouquinho de competição. Mas aí é que tá. Tu quer ver o outro cara que entrou, Ribeiro, só para não perder o gancho, tu quer ver um cara que entrou com vontade? O Iturbe. O Iturbe entrou com vontade. Que gloriosa noite que eu tive ontem, né? Por incrível que pareça, tá? Olha Por incrível que pareça. Olha que gloriosa noite que eu tive ontem. O Soares não conseguiu fazer um gol. O Iturbe entrou com vontade. O Galdino foi o meu volante de ter solução. Em dado momento, o Ferreira entrou para resolver. O Cristaldo esqueceu de viajar para Bragança. Uma noite maravilhosa. Só coisas boas. É por isso que eu não dormi. Eu acho que o Grêmio vai mudar Isso o time. me pareceu uma crítica. Cara, é inacreditável. Praticamente. Ô, Paulinho, fala aí na caixa o que tu me zagueiros. falou no ponto, para todo mundo ouvir de casa. Entre tantas coisas, eu falei, vou dar um tempinho pro Grêmio agora, né? Fazer um pouco de internacional. Um minuto do Inter no programa, depois voltamos com o Grêmio. Dá um tempinho pra minha paciência também, né? Porque eu não aguento mais Então, o Grêmio desse jeito. o Paulinho Pires, do famoso Na Geral, era Ri Grêmio Neto e Paulinho Interpires, é isso? E mais bom esse Paulinho. Paulinho. Ô, Lucas Dias, vamos trabalhar, meu filho? Vamos lá, JB. Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola, para fazer o nosso minutinho do Internacional, porque o Inter se reapresentou agora pela manhã no CT Parque Gigante e tem boas notícias para o técnico Eduardo Cudê. O volante norte-americano Johnny, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito, voltou a trabalhar com bola, participou do aquecimento, depois fez uma atividade à parte com a preparação física e a partir de amanhã deve trabalhar coletivamente com os demais já com bola. Assim como o zagueiro Vitão, que está se recuperando ainda de uma lesão muscular na coxa direita. Expectativa é que os dois estejam à disposição já contra o Atlético Paranaense no próximo dia 21, próxima quinta-feira, jogo que antecede a decisão contra o Fluminense do dia 27 pela semifinal da Libertadores. Ener Valencia, Rocher e Arangues também voltaram às atividades, retornaram da data FIFA. O que a gente fala agora, Paulinho Pires? Me ajuda, Paulinho. Debater um pouco de internacional, mas tem alguma coisa... Ô, Lucas Dias... Aparece aí, Lucas Dias. Tu é setorista. Qual é o nome do teu canal no YouTube? Lucas Dias Repórter, para quem quiser se inscrever lá. O teu nome é Lucas Dias e o teu canal é Lucas Dias Repórter, é isso? Perfeito, perfeito. E tu só fala de Inter no teu canal? Só falo de Inter porque aqui na Band eu só falo de Inter, né? Mas tu quer assumir alguma coisa publicamente já ou não? Não. Hoje eu acho que ainda não. Tá. E o que tu acha que a gente tem que debater de internacional? Eu acho que a gente pode debater, por exemplo, o retorno de Johnny e Vitão. Tem que jogar contra o Atlético Paranaense ou tem que mandar todo o time reserva? É grama sintética. O jogo é quinta, 6 dias antes do Fluminense. Minha opiniãozinha, JB, eu deixaria todo mundo de molho em Porto Alegre. O Johnny, ele voltou com ressalvas, né? Ele voltou para... Eu estava acompanhando a reportagem da Bandeirantes, o Leonardo Sonda hoje fez a cobertura do Inter pela manhã no Atualidades, primeira edição, comandado pelo Benfica, na Rádio Bandeirantes, e ele disse que o Johnny participaria apenas do trabalho de aquecimento para depois retornar e fazer o trabalho de recuperação dele. Então, se está nesse estágio aí, esse é melhor dar uma poupada, né? Eu não pouparia o Vitão, colocaria em campo, até porque se os jogos são dos reservas, né? O Vitão é reserva, nesse programa aqui foi, né, admitido que o Vitão é reserva do Internacional, então é Vitão e mais 10 contra o Atlético Paranaense, fora de casa, né, já que os reservas do Inter vão entrar em campo. Brincadeiras à parte, né, eu acho que na próxima quinta-feira não dá para arriscar ninguém, né? O jogo contra o Atlético Paranaense é difícil? É difícil. É um adversário, né, que goleou o Flamengo na última rodada? É verdade. Tem boas perspectivas, tá fazendo um trabalho legal o Wesley Carvalho lá?
tudo isso é verdade. O Inter venceu, se afastou da zona do rebaixamento, né, de maneira significativa, tem tranquilidade para a Libertadores da América e pode se dar o luxo de ir com um time completamente reserva, porque não dá para correr nenhum tipo de risco na grama sintética, especialmente às vésperas de um importante jogo como esse contra o Fluminense da Libertadores da América. Então, assim, se nem o Kudê for, cara, eu sei que isso é pouco profissional ou quase não é profissional. Mas, cara, se o Kudê não quiser ir, eu não falaria nada, ficaria tranquilo, deixaria os titulares todinhos aqui. Tá, mas isso treinando. É Renato, né? Renato Feelings. Não, tudo bem, é que eu tô pensando que o Inter tem uma semifinal de Libertadores da América e tá a 3 jogos de um título da competição. Se ele ficar aqui treinando o time, ajustando o time, é melhor ele ficar aqui do que lá no jogo. O Kudê é tão louco pro trabalho que é capaz dele treinar e voltar a treinar. Vai depender da escalação também, eu fiz só um... Vai depender da escalação que ele optar por esse mas jogo é que contra o Atlético. O Kudê é capaz dele pegar um jatinho, faz um treinar bate-volta, os caras né? aqui de manhã, ir pra lá, treinar de noite, voltar de madrugada e vir treinar. Isso, assim, ele é doente. Eu fiz só uma construção de que o jogo de quinta-feira e nada é a mesma coisa na carreira do Inter na sequência da temporada. O Atlético Paranaense, inclusive, se o Inter... Eu tenho certeza absoluta que se o Atlético Paranaense mandasse uma carta dizendo pro Inter, vamos assinar aqui 1-0 para nós aqui, tranquilo, vocês não precisam nem vir. O Inter assinava, cara. Não. Tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, o Inter não tá nem aí pro jogo de quinta-feira. Eu até acho que assim, bota reservas, tudo certo. O problema não é esse jogo. Mas tenta um empatezinho, bota reservas e tenta um empatezinho. Mas o problema não é esse jogo. O problema foi não ter vencido o Cuiabá. Aí é que tu vê... mas tá 8 pontos do rebaixamento agora. Não é. 8 ou 10? O rebaixamento eu não falo aqui porque eu não vejo o Internacional com a cartilha de quem vai ser rebaixado. Não vejo. Eu tenho que seguir uma cartilha e o Internacional não tem nada disso. Então, essa preocupação aí, acho que o torcedor não tem que ter. O que eu digo é o seguinte, em termos de uma campanha no Campeonato Brasileiro, nesse tipo de situação é que tu vê o quanto tu não ter vencido o Cuiabá interferiu. Porque se tu tivesse vencido aquele jogo, tu é mais tranquilo. Deixa eu aproveitar pra gente seguir falando só um pouquinho mais de Inter, Paulinho, que a gente falou um monte de Grêmio, mas assim, eu quero falar, Lucas Dias, de novo contigo sobre o Depena. Porque o Depena deu uma bela de uma pistolada nesse meio de semana na imprensa uruguaia. Pois é, ele quase não gosta, né, JB? Deu uma entrevista para uma rádio do Uruguai ontem, início e final da tarde da última quinta-feira, e ele falou sobre a arbitragem brasileira. Ele estava sendo questionado como é que era a situação aqui, com os árbitros, enfim, e ele falou sobre o Wilton Pereira Sampaio, que o torcedor do Inter dispensa qualquer apresentação, era o árbitro daquele Inter e Corinthians em 2021, e ele falou que o Sampaio é um desastre aqui no Brasil, e mostrou isso nas eliminatórias. Ele acabou apitando o jogo entre Equador e Uruguai na última semana. Muitos árbitros aqui no Brasil ficam na defensiva, não proporcionam nenhum diálogo e já te amarelam. O Sampaio é um deles. Outro dia tivemos um pênalti claro em Ener Valencia contra o Goiás e não foi dado. Empatamos em 0-0 e poderíamos ter vencido. Aqui depende muito do escudo que tu tem na camisa. Tá, peraí, só para posicionar aqui, não foi o Sampaio que deu o pênalti, que não deu o pênalti contra o Goiás. Foi o Braulio, né? O Paulinho, ia falar? É isso? Tá, não, eu te entendi. Só que assim, ele dividiu as coisas. Ele falar, é muito forte, para quem não entendeu, ele falar o seguinte, Sampaio é um desastre aqui no Brasil e mostrou, o Uruguai reclama um pênalti que o goleiro sai, o goleiro do Equador sai e ele dá, tem no Twitter do Soares, ele coloca a imagem, todo mundo reclamou. E aí ele falar isso, eu sei que o Wilton Pereira Sampaio, o ano passado até apitou um jogo do Inter, o Inter berrou pra caramba, mas desde aquele fatídico Inter e Corinthians na final do Campeonato Brasileiro, do pênalti, do Ramiro, depois do gol que ele apita antes do Abel Hernandes e tudo mais, ele não tá apitando. Mas é muito forte, porque eu sei que a galera talvez não pegue esse bastidor. No geral, técnicos e jogadores não falam especificamente sobre o nome do árbitro, e nesse tom, porque o cara vai ser marcado na paleta. Presta atenção quando o técnico diz assim, tá aí o lance, O problema não é falar, é o cara marcar, marcar na paleta. Cara, isso é muito pena. Pelo amor de Deus. Cara, no boxe, vou dizer mais, no boxe isso não é aceitável. O Depena está corretíssimo. O que é? Não foi pênalti. Como não foi pênalti, Ribeiro? Não, Ribeiro. Olha as duas mãos do goleiro ali. Sim, ele faz um movimento natural, entendeu? Ele faz um movimento natural, não, mas sem querer também soco é pênalti. na cara do adversário. Sem querer. É pênalti, sabia também? A tese em movimento natural só vale pra bola na mão ou na bola. Não tem nada físico que tire a mão dele
Tá bem. Então tá querendo sem querer é pênalti, Ribeiro. O Ribeiro tá querendo me dizer, nesse momento aqui, que a Argentina foi ajudada na Copa do Mundo, então. Apesar de o Messi ter perdido aquele pênalti contra a Polônia, né, que o goleiro polonês fez pênalti, né, deu um soco no rosto do jogador argentino lá, acho que até foi do próprio Messi. O pênalti marcado não foi pênalti, então. A Argentina foi ajudada lá, é isso? Eu nem me lembro desse lance. Não, eu também não lembro. Mas assim, esse lance, é pior. Só para não passar a desinformação. Aqui, assim, o movimento, a tese movimento natural só serve para a mão na bola. Deixa eu só falar, Ribeiro, que senão fica ruim. Deixa os outros falar. Fala só tu. Não, eu não falei o programa inteiro. Não, é que quando... Não seja injusto. Não seja injusto, não é verdade. Não, é que, Ribeirinho, eu por vezes eu cometo, eu também sou meio afobado, eu cometo esse teu erro. Uma pessoa tá falando e eu começo a falar do nada. Contigo. Então, Tu tá falando comigo, né? Isso. Aí tu não deixou eu terminar. Não, isso também é verdade. Eu tô aqui para incendiar. Não, querido, eu estava falando que a tese bola na mão, ou o movimento natural ou antinatural só serve para bola na mão na bola. E aí tu começa a falar, e aí ficam as duas pessoas falando ao mesmo tempo. E aí eu parei para que o senhor fale. E agora eu estou te devolvendo, porque tu é o comandante do programa. Cara, quando o Meneghetti não tá, é uma zona. Ai... Meneghetti, cara, nunca o Meneghetti pode sair aqui da apresentação. Cara, o Ribeiro senão... é uma peça, né, cara? É um artista. Senão o Ribeiro faz isso. O Ribeiro é a alma desse programa. Eu posso dar a notícia aí da suspensão dos jogadores, do técnico do Grêmio, ou depois? Dá a notícia e depois a gente vai pro Bruno. Gente, vamos lá, porque assim, ó, acaba de sair, na verdade foi ontem o julgamento, tá? E foi confirmado essa manhã, tô olhando aqui o Twitter oficial de um dos principais setoristas de CBF do Brasil, o Wellington Campos, o Renato e o Reinaldo, lateral esquerdo, foram punidos com 4 jogos no Campeonato Brasileiro e R$1.000 de multa pelo jogo Santos e Grêmio, por ofensa à arbitragem. E nesse mesmo julgamento o Santos perdeu 2 mandos de campo, né, portões fechados e R$36 mil de multa. O Grêmio já está recorrendo, acredita que o efeito suspensivo será dado tanto para o Renato quanto para o Reinaldo, mas se não for possível conseguir, os dois estão fora contra o Corinthians. Eita. Ô, Bruno Soares, aparece de novo aí, vamos falar sobre Renato e puxão de orelha, que história é essa? Vamos lá, JB, mas antes quero só destacar o seguinte, né? Se o Grêmio não conseguir esse efeito suspensivo e o Reinaldo não conseguir enfrentar o Corinthians, o lateral esquerdo é o Wesley Costa. O cuiabano não está aqui porque ele sentiu um desconforto muscular. Vamos lá, sobre a questão do Renato ontem, ele até foi perguntado o seguinte: pô, Renato, em outros momentos o grupo já pareceu não estar tão ligado na partida, né? Dia que é noite, expressões que o Renato usa. Como fazer com que isso mude já para segunda-feira? E o Renato conversou muito com os atletas no vestiário, até quando terminou a partida, nenhum jogador falou com a detentora dos direitos, depois aí sim falaram na chegada ao ônibus, né, quando estavam indo embora, mas certamente o papo foi muito forte no vestiário e o Renato comentou sobre isso na entrevista coletiva. Quando as pessoas calam, quem cala consente. Eles não podem ter visto outro jogo diferente do meu, ou diferente de vocês. Nós não competimos, pronto, eles sabem disso. Foi essa a cobrança. Nós entramos, já falei, vou repetir, eu falei para eles, nós vamos enfrentar uma equipe que compete os 90 minutos e muita velocidade. Nós não competimos. Então o adversário ganhou os duelos, teve mais espaço, deixamos eles jogarem, chegamos atrasados na disputa, foram superiores na gente. Não, cobrei, como vou cobrar amanhã, mas não adianta. Eles sabem que nós não se vemos bem, eles sabem. Claro que não são todos, mas no momento que você, 1, 2, 3, 4, deixa de competir, é lógico que o adversário vai tirar proveito disso. E foi isso que aconteceu. Então não adianta chiar, reclamar, espernear. O jogo que eu vi, eles viram também. Então eles sabem que nós não competimos o suficiente contra o adversário que competiu e mereceu a vitória. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial na televisão e no nosso YouTube o Lucas Dias fica conversando com vocês. Mas, por favor, fazer um pedido aqui, sem gracinha hoje, sexta-feira, não tentem pegar o cara em pegadinha, porque ele já está no outro período, tá bom? Como é que o JB faz? Vai pra live do YouTube, tananã, velho, vamos lá, sextou. Hoje o sextou é bom, tá? Hoje o sextou é bom. O que vocês vão fazer? Podem contar pra mim. Os seus segredos mais obscuros sobre o sextou, vocês podem mandar pra mim. Vamos lá, vamos pra mais um intervalo. 1.300 likes.
estamos marcha lenta, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos lá. Quem mandou aqui? Marcos Cardoso. Qual o almoço hoje? Abraços pro japonês Chico Kim. Alguém foi almoçar? Sério? É sério isso? Bife a... Bah, esse migué do bife a Camões eu não pego, tá? É um bife de hambúrguer com ovo em cima, velho. Vem de barco, perfeito, bife a Camões. Foi essa boa. Quem mandou aqui? Minhoca Zeda, MC Pipoquinha sabe fazer música. Quem discorda, não entende nada. Oi. Polenta o quê? Mármore? Sim. Porque... sim, porque é dura pra caramba, não tem como comer. Perfeito, perfeito, perfeito. Lucas Carvalho. Lucas, tu tá no teu período? Sim. Murilo Rodrigues, Menegas vai sair? Já saiu. Tá lá na Argentina com o CCD. Pra quem não viu, vai lá assistir. Fernando Neves, vamos trabalhar. Hoje estamos, já falei, sextou, marcha lenta. Quem mandou aqui? Lucas Oliveira é nóis bigodinho. Quem é Lucas Oliveira? É novo? Vai entrar agora? Não é o novo apresentador do Lucas Oliveira? Pô, não entendi essa aí, bruxo. Um abraço. Hermes Salvagner, Lucas, um abraço de bombinhas. Bombinhas é vida. Renato vai perder esse grupo toda hora falando dos jogadores. Já assisti esse filme, é verdade. Já? Tchau. Pessoal, Lucas, parece aí que está na reta final do programa. Eu tenho duas rapidinhas contigo aqui. Primeiro, o Bitelo anunciado? Bitelo anunciado ontem, no final da tarde, um pouquinho antes até do início do jogo do Grêmio, anunciado pelo Dinamo de Moscou. O Diogo destacou, inclusive já está no banco do jogo de hoje da equipe lá de Moscou. Tá, e a segunda situação, que é a do Paulinho pediu para eu falar contigo sobre a multa da Conmebol. Isso, a multa que o Inter já foi notificado ainda em relação ao jogo contra o River Plate. O Inter está sendo punido pela Conmebol, uma multa de $37.500, cerca de R$183 mil. O Inter não precisa pagar e sim vai ser descontado aí das premiações da Conmebol. Por conta do jogo contra o River, o Inter terá pagado os refletores no final do jogo, isso tem que ser avisado com antecedência à Conmebol. A invasão de campo do Gandula, que ele acabou ali incomodando os jogadores do River Plate, repercutiu bastante também depois daquela partida. E ainda, segundo a Conmebol, os jogadores reservas do Inter não usaram de forma adequada os coletes de reserva da Conmebol. O Inter está sofrendo essa multa por conta disso. Não, é brincadeira, né? A do Gandula ali até tudo bem, se gerou confusão e tal. Do colete, se não me engano, eu acho que tem patrocinador. Não, tem o patrocínio. Aí tu tem que botar, beleza, tá? É patrocínio. É que nem o seguinte, Banrisul paga quase 30 milhões pra dupla Grenal pra estampar a camiseta, aí o cara comemora o gol e tira a camiseta. Aí diz, é o cara que paga o salário dele, tem que respeitar a foto. Não, tudo bem, isso aí são determinações. Agora, o negócio dos refletores é brincadeira. Vocês sabiam que na final, até agora é $500 cada um que leva cartão amarelo. Na final passa a ser $2.000 um cartão amarelo que eles descontam. Quem é que vai deixar de fazer um cartão amarelo por $2.000? Se tu tem que fazer numa final, tu vai puxar a camisa do cara, vai parar ele, vai fazer qualquer coisa, é final. Mas enfim, é só para os caras ganharem os $2.000 deles. Ô, Paulinho, vamos botar aí o resultado final da nossa enquete Poker no ar para encerrar o programa de hoje. Qual foi o principal problema do Grêmio no jogo contra o Bragantino? Falta de foco dos jogadores? 40%. Incompetência para definir as jogadas? 25%. Estratégia do Renato? 35%. Boa, galera. O Renato também tem que assumir as suas responsabilidades. E essa foi a nossa enquete Poker. Gente, segunda-feira o Menegas está de volta, tá? Fiquem tranquilos, acalmem o coração aí. Não acreditem em boatos e fake news que estão espalhando, porque não é verdade. Bom, dito isto, ô Mota... Boa tarde, Meneghete. Tá complicado. 51 anos, mas parece que eu tô com 180. Boa tarde, JB. Eu quero te contar uma coisa. O que você quer contar? O Paulinho estava aqui na regressiva, para quem sabe, a gente usa o ponto e tal, e o Paulinho estava aqui na regressiva. 2 minutos, 1 minuto. Eu ouvi a Gabriela Dias lá no fundo berrando. Como é que tu aguenta? Eu não ouvi. Eu tô com o mesmo ponto que você. Eu vou defender a minha editora-chefe desta vez, que ela não disse absolutamente... Não estou querendo falar que você é mentiroso, não. Longe de mim, mas desta vez eu não ouvi. Não, teu ouvido tá que nem aquele narrador famoso. Quem? Mas ela tava... Coitada, ela é gente boa demais. Não, olha, ela é não sejam injustos com Gabi Dias, por favor. Muito gente boa,
muito competente, acho ela mesmo? muito boa no ar, muito boa no bastidor, tudo certo. Mas grita. Comigo em alguns momentos, né? Às vezes. Mas desta vez ela é inocente. Tá bom. Valeu, JB. Abraço, boa tarde. Segunda-feira tem mais, hein? Meio-dia. Menega tá de volta lá da Argentina, segunda? Menegas tá de volta aí. Menegas tá de volta, ele só foi... A galera tá achando que não, calma o coração. Menegas só foi passear, foi com o César Cidade Dias para Buenos Aires. Eles foram ver um show lá de um músico que eles gostam. Não é tão famoso aqui, pelo menos eu não conhecia esse músico. E aí eles foram lá os dois, passar um final de semana. O César, a Fábia, o Meneghetti e a Lúcia Matos, né? É para poucos, hein? Eu não tô nesse momento. Eu vou, com todo o respeito que eu tenho, passarei o final de semana em casa mesmo, né? É isso aí. Valeu, JB, grande abraço para você, para a família, para todos os integrantes dos Donos da Bola e para você.